Bom dia! Hoje é dia 16 de maio. Vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Nesse momento você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia para ler juntamente comigo. Eu queria agradecer a Deus, né? Ontem eu estava olhando nosso canal, Ranildes Barros, no YouTube. Um canal da leitura da Bíblia, né? Apenas da leitura da Bíblia, de uma pessoa comum, né? Como eu, dona de casa, professora formada, porém não exercendo, mas que tem o carinho e o amor de se dispor na mão do Senhor para que Ele possa nos usar. Assim como você também tem dificuldade, né, de manter essa leitura, é algo muito importante, né, a gente manter a leitura da palavra de Deus todos os dias, porém é algo muito difícil, né? A vida nos afunila de um jeito que praticamente a gente não tem tempo. Se a gente não brigar com o tempo, a gente não vai ter tempo. Então, abra sua Bíblia em Gálatas 3 e nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia nesse momento. Daqui a pouco, esse vídeo vai estar lá no nosso canal YouTube Ranildes Barros. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para que você também tenha forças, né? E consiga ler a Bíblia juntamente comigo, tá bom? O título de Gálatas 3 fala assim: fé ou obediência à lei. E aí, você tem fé ou você obedece à lei? Como é que fica a mente aí? Vamos ler? Ele diz assim: ó Gálatas insensatos. Ele está falando para aquele povo de Gálatas, né? Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha, isso acontece com muito cristão, né? Começa aí pela fé e depois já, não, eu já sei tudo, né? E quer andar sozinho. E não há isso, tá? 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Uma pergunta para você, para aquela época, né, para eles. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, por meio de Abraão, todos nós fomos alcançados pela fé em Jesus Cristo. Amém? 9. Estamos lendo Gálatas 3, agora o versículo 9. Acompanha aí. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldições, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha o que ele quis dizer aí nesse momento para nós, né? Por mais que aquelas pessoas tentassem andar pela lei, alguma coisa eles falhavam, né? Em alguma parte da lei. E aí a palavra de Deus diz aqui para nós que a fé ela é mais importante, né? Porque o justo viverá pela fé. Será que o Senhor Deus já sabia que nós somos fracos? Que nós não iríamos conseguir cumprir todas as leis sem cair? Fica aí para você, eu tenho certeza que Ele sabia disso.
Que ele sabia que aqueles fariseus que cumpriam a lei, né? Em alguns momentos eles erravam. Lembra daquele homem rico, que a palavra de Deus fala, que ele cumpria toda a lei, mas o coração dele estava centrado no dinheiro dele. E quando Deus, que conhece todas as coisas, conhece nosso coração, abrindo parênteses, tá? Parei aquela leitura. Ele sabia que apesar dele cumprir toda a lei, o Deus dele era o dinheiro. E aí você hoje, quem é seu Deus? Pare para pensar nisso. Então, o justo viverá pela fé. Aleluia. 12. Continuando a leitura de Gálatas 3, agora o versículo 12. Acompanha aí na Bíblia, tá? A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverá. 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus se tornou maldito quando ele foi pendurado naquela cruz, por nós, tá? 14. Isso para que Cristo Jesus, a benção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, hoje nós vivemos pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Não esqueça disso. A lei e a promessa, né? O que diz a lei e a promessa? Vamos continuar a leitura de Gálatas 3. Agora o versículo 15, tá? Acompanha aí, irmãos. Humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar algo. 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a intenção que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. 18. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. 21. Acompanha a leitura, Gálatas 3, 21 agora, tá? Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. 23. Antes que viesse essa fé, estamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Né? Então, ele fala assim, que a lei, ela nos ajudou, nos orientou, até a vinda de Jesus Cristo.
Mas a partir daquele momento, gente, a gente não pode confundir as coisas, né? Existem duas histórias, antes de Jesus e depois de Jesus. E isso aqui ele está colocando. A lei, ela veio para nos ajudar até que ele viesse, até que se concretizasse. Mas depois que ele veio, não que ele anulasse a lei, mas ele ia ser a lei agora, né? Pela fé. Porque Jesus sabe que a gente não conseguiria cumprir toda a lei. Deus é sábio, gente. Deus é maravilhoso. E aí ele fala aqui em Gálatas 3:25, agora, porém, tendo chegado à fé, que é Jesus, já não estamos mais sob o controle do tutor, que é a lei da época, né? Os filhos de Deus. Aí o 26, de todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. 29. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa de Deus. Amém? Acabamos de ler Gálatas 3, onde Deus fala da fé e a obediência, e ele fala da lei e da promessa, né? Que a lei nos ajudou até que Jesus viesse. E Jesus é tão sábio que ele sabia que a gente não ia conseguir cumprir tudo que está na lei, né? Até, como eu já citei aqui, né? O homem rico cumpria a lei, mas o seu coração era o dinheiro. Então, pela fé, hoje somos justificados, e a fé em Jesus Cristo. É isso que te dá o aval, o direito, a certeza de que você é uma nova criatura quando aceita Jesus, de que seus pecados são perdoados, que agora a gente vive mediante a fé em Jesus Cristo. É essa lei, é essa palavra aqui que nos afirma isso, né? Através da Bíblia Sagrada, que é a verdade. Para mim, né? Não sei para você. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. Está um sol lindo aqui, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela leitura da Tua palavra de Gálatas 3. Senhor, que nos afirma, Senhor, que hoje vivemos pela fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu viestes a essa terra, te esvaziaste enquanto Deus, vieste em forma de Jesus Cristo. Sentir as nossas dores, Senhor, caminhar no meio de pessoas incrédulas, má, e sentir, Senhor, um pouco não, um todo do que nós sentimos. Naquele momento ali na cruz, Senhor, Tu sentiste todas as dores. E às vezes nós sentimos uma dorzinha, Senhor, e é suficiente para nos destruir. Mas naquela cruz Tu sentiste todas as nossas dores. E Tu és hoje, Senhor, o aval. Tu és a salvação. Tu és o passaporte, Senhor. E Tu supriste, Tu foste além da lei, Senhor. E hoje pela fé vivemos, pela fé cremos que Jesus Cristo veio, que ressuscitou, que morreu no meu lugar, que perdoa pecados, que sara nossas vidas, que nos dá um alento, Senhor, que ninguém mais pode dar. A Tua palavra diz, Senhor, que há poder no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que há poder, Senhor, para mudar esse mundo. Perdoa nossas faltas, Senhor. Continua nos ajudando a ler a Tua palavra. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é necessária para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado pelo canal e do YouTube. Há 3 anos, Senhor, já lá falando, lendo com meus irmãos, cristãos ou não, Senhor, já a Tua palavra, para que eles possam conhecer, Senhor. Às vezes a gente ouve e diz, está escrito na Bíblia, mas aonde? E Tu me deste, Senhor, essa oportunidade, esse compromisso de ler na íntegra, para que os meus amigos, tanto aqui no Facebook, no Instagram ou no YouTube, Senhor, lesse junto comigo e visse que está escrito na palavra de Deus.
que ninguém está inventando. Obrigado, Senhor, pelo propósito que tu colocaste no meu coração. Continua me ajudando a seguir firme, que não é fácil, Deus, fazer esses vídeos e seguir a caminhada. Obrigado pelo final de semana. Abençoa todos na comunidade do Leãozinho ali no Muju. Abençoa a irmã Carmen, Senhor. Dá a ela a tua força e discernimento, que ela nunca perca, Senhor, o foco. Abençoa aquela comunidade. Obrigado por estarmos ali, levando um pouco do teu amor, Senhor. Um amor que invade nossos corações e transforma vidas. Obrigado por nos escolher. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Um beijo no coração. Até daqui a pouco que a gente vai voltar com a leitura do Velho Testamento, tá bom? Então abra sua Bíblia já lá em Zacarias, ok? Um beijo. Tchau.